E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Assistiria Vale a Pena. E o assunto de hoje, você acredita em extraterrestre? Então, se você acredita ou não, eu gostaria que você analisasse essa história de Antônio Vilas Boas, uma experiência bastante estranha e perturbadora que esse jovem tem. Tudo começou ali por volta de 1950. Um jornalista chamado João Carlos Martins publicava em sua coluna na revista O Cruzeiro uma série de artigos sobre discos voadores e pedia que seus leitores participassem, enviando cartas sobre supostas aparições e contatos. Entre várias cartas que recebeu, no finalzinho de 1957, uma chamou a atenção do jornalista pela complexidade da história. Aquela era a carta de Antônio Vilas Boas, que decidiu dar o seu relato sobre o que havia lhe acontecido. A história do jovem agricultor de 23 anos da pequena cidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, era tão incrível que João Carlos lhe enviou ajuda financeira para que o rapaz fosse até o Rio de Janeiro para contar mais detalhes do que havia ocorrido com ele. Ainda assim, Vilas Boas estava relutante em contar a sua história para o público em geral, com medo de alguma forma de preconceito, apesar de ter encontrado em Marte alguém que compreendesse em um fato tão surpreendente da sua vida. A história de Antônio Vilas Boas começa com a sua grande família em uma fazenda próxima à cidade mineira de São Francisco de Sales. No dia 5 de outubro de 1957, os fatos estranhos começaram a acontecer. A família foi dormir por volta de 11 horas de uma noite muito quente. Devido ao calor, Antônio, que dormia no mesmo quarto de seu irmão João, abriu a janela e viu uma luz branca muito forte e brilhando no curral. Ele chamou pelo irmão, que não se interessou pelo fato, depois fechou a janela e foi dormir. Naquela mesma noite, Antônio acordou e abriu a janela novamente, percebendo que a luz continuava lá, mas passou a se mover em sua direção conforme ele olhava para ela. Muito assustado, ele fechou com muita força as janelas, o que acordou o irmão, que também ficou espantado com a intensidade da luz entrando pelas frestas. Depois subiu, clareando as telhas da casa, e então sumiu. Depois disso, por alguns dias, tudo permaneceu normal. Antônio, seus irmãos e cunhados se revezavam para os cuidados com as lavouras do local com o trator, realizando uma divisão de turnos durante o dia e noite. Na noite de 14 de outubro, entre 21 e 22 horas, Antônio e seu irmão estavam lavrando o campo com o trator quando a luz brilhante novamente apareceu. Ambos testemunharam o fenômeno, sendo que a luz parecia estar a cerca de 90 metros acima deles. Antônio deixou seu irmão para trás e seguiu a luz para investigar o que era. Ao se aproximar, a luz correu a uma velocidade tremenda para o lado oposto do campo. Ele fez isso novamente e, mais uma vez, a estranha luz fugiu para o outro lado. Em seus relatos, Antônio disse que repetiu esse movimento umas 20 vezes. Então ele desistiu e retornou até onde o seu irmão estava. Ainda assim, ele afirmou que a luz permaneceu por lá, sendo que às vezes ela emanava raios em todas as direções, como um sol poente. Depois ela desapareceu. Na noite de 15 para 16 de outubro de 1957, Antônio trabalhou novamente nos campos de plantação, mas estava sozinho dessa vez. Por volta de 1 da manhã, quando ele estava no mesmo local em que testemunhou a luz estranha no dia anterior, um pouco longe de seu trator, ele avistou mais uma vez o fenômeno,
que veio de forma envermelhada no céu e aumentava em sua direção em uma velocidade impressionante. Antes que ele pudesse pensar no que fazer, a luz estava pairando sobre ele a cerca de 50 metros de sua cabeça. Então ele conseguiu ver de onde vinha, segundo o relato dele, a luz emanada por uma nave que tinha o formato de um ovo alongado, que foi se preparando para pousar a uns 15 metros de onde ele estava, com 3 suportes metálicos. Foi quando Antônio correu desesperado para o trator para tentar fugir. No entanto, o veículo falhou e as luzes dele se apagaram também. Vilas Boas então saltou do trator e, ao correr em direção à sua casa, ele foi agarrado por um ser que ele disse que mal batia na altura de seu ombro. Ele conseguiu lhe dar um golpe que o desestabilizou e tentou correr novamente, mas outros 3 seres surgiram rapidamente e o agarraram pelos braços e pernas, levando-o para dentro da nave. Em seus testemunhos, Antônio disse que as criaturas tinham cerca de 1,57 metros de altura e que vestiam roupas estranhas. Antônio o descreveu em muitos detalhes. Era algo muito minucioso para ter vindo apenas de uma imaginação fértil. Segundo eles, os seres usavam um traje bastante justo, feito de material grosso e acinzentado, mas macio, tendo tiras pretas em algumas áreas. Ele disse que o traje ia até o pescoço dos aliens, que usavam um tipo de capacete rígido, reforçado ainda na altura do nariz. A descrição dos trajes feita pelo agricultor diz ainda que eram como macacões que tinham um emblema vermelho no peito que refletia luzes algumas vezes. Além de ele usarem luvas grossas e cintos largos, as solas dos sapatos que usavam eram também bem grossas, tendo cerca de 5 a 8 centímetros de espessura. Antônio afirmou que os capacetes escondiam tudo, exceto os olhos dos seres, que estavam protegidos por óculos redondos transparentes. O agricultor observou que os olhos pareciam menores do que os nossos, sendo claros e azuis. E acima deles, o capacete era bastante grande, como se protegesse a cabeças enormes ou algum tipo de equipamento. Uma vez dentro do objeto não identificado, Antônio se viu cercado pelos seres estranhos, sem ter como reagir, ficando vulnerável ao que viesse a acontecer. Ele estava agora em uma pequena sala quadrada sem nenhum tipo de móvel e com luzes fortes. Uma abertura apareceu e ele foi levado para outra sala em que os únicos objetos visíveis era uma mesa de formato estranho que estava rodeada por várias cadeiras giratórias sem encosto, feitas de um tipo de metal branco. Seus sequestradores de outro planeta o seguraram enquanto se comunicavam em sons irreconhecíveis. Antônio disse em seu testemunho que esses sons não tinham semelhança alguma com a fala humana e que não consegue pensar em nada muito parecido que os descrevesse de algum jeito comparativo para podermos entender. Em uma tentativa de descrição, contou que pareciam grunhidos de animais misturados com algum tipo de tremor no final. Voltando ao relato, na sala, Antônio, mesmo contra sua vontade, foi totalmente despido. Ele disse que relutou e falava para eles pararem, e apesar de não entendê-lo, os seres pararam por um momento e olharam para ele como se tivesse tentado lhe fazer entender que eles estavam sendo educados e que aquilo era necessário. Depois de despi-lo, um líquido sem cheiro e parecido com um óleo sem cor, mas o qual ele afirmou que não deixou a pele engordurada, foi passado em seu corpo com um tipo de esponja. Depois ele se dirigiu a outra sala onde 2 outros seres se juntavam a ele, levando um tipo de cálice, de onde saíram 2 tubos compridos. Parecidos com pequenas e finas mangueiras, esses tubos tinham na extremidade uma espécie de ventosa que foi colocada no queixo de Antônio,
fazendo o seu sangue escorrer por eles até o cálice. Foram 2 retiradas de sangue, uma de cada lado do queixo. Segundo Antônio, ele não sentiu dor, mas apenas um incômodo e um tipo de queimação. De acordo com os registros, essas ações deixaram marcas na pele do lavrador, que foram examinadas meses depois pelo médico Dr. Olavo Fontes, que a descreveu em seu laudo emitido em 22 de fevereiro de 1958. O laudo do médico foi esse: 2 pequenas manchas hipocrômicas, uma de cada lado do queixo, de pequeno tamanho e um formato mais ou menos arredondado. Uma delas tem o diâmetro de uma moeda de 10 centavos, sendo a outra um pouco maior e de aspecto mais irregular. A pele sobre essas regiões se apresentava mais lisa e adelgaçada, como se tivesse sido renovada recentemente ou como se fosse algo atrofiado. Não há nenhum elemento que permita fazer qualquer avaliação sobre a natureza e a idade dessas marcas. Apenas se pode dizer que são cicatrizes de alguma lesão superficial, como hemorragia subcutânea associada, tendo pelo menos 1 mês e no máximo 12 meses de existência. Aparentemente, essas marcas não são definitivas e desaparecerão provavelmente ao cabo de alguns meses. Nenhuma outra mancha ou marca semelhante foi assinalada. Depois da coleta de amostras de sangue de Vilas Boas, ele foi deixado sozinho na sala por cerca de 1 hora. Lá, ele ficou de certa forma confortável em uma cama cinza, no meio da sala. Porém, isso não durou por muito tempo, pois uma fumaça cinza foi emitida de alguns buracos nas paredes e depois se dissipou. Esta fumaça deixou Antônio enjoado e sufocado, sendo que logo em seguida ele correu para um canto e vomitou. Isso parece ter aliviado a sua respiração, que ficou mais normal. Foi após isso que a alienígena, totalmente nua, adentrou a sala. Alguns especialistas em ufologia e em aliens disseram que a tal fumaça era uma substância química que permitiu que a alienígena pudesse entrar na sala sem a necessidade do capacete para respirar. Segundo o longo relato de Antônio, a moça extraterrestre entrou na sala devagar, sem pressa e até um pouco se divertindo com um espanto no rosto dele. Ele a descreveu como muito bonita, embora fosse um tipo diferente de beleza, se comparando com as das mulheres humanas. O lavrador afirmou que o cabelo da alienígena sedutora era loira, quase branco, suave, como o cabelo tingido em peróxido e de comprimento na altura dos ombros. Antônio contou também que os olhos da extraterrestre eram grandes e azuis, sendo mais alongados do que arredondados. O contorno do rosto dela também era diferente das humanas, sendo que a parte das maçãs do rosto era bastante saliente, deixando a face bem alargada, mas que ia afinando até chegar ao queixo, pontudo, dando uma forma triangular. Antônio detalhou ainda mais seu testemunho. Os lábios eram muito finos, quase invisíveis. O corpo era muito mais bonito do que qualquer outra mulher que eu já tinha visto. Magro, com seios empinados e bem separados, com cintura fina e barriga pequena, com quadris mais desenvolvidos e coxas grossas. Os pés eram pequenos, as mãos eram compridas e finas, os dedos e as unhas eram normais. Ela era bem mais baixa do que eu, batendo a sua cabeça no meu ombro. Vilas Boas afirmou ainda que os pelos pubianos e das axilas da alienígena eram vermelhos, quase cor de sangue. Então ela se aproximou cada vez mais dele, até que encostou a cabeça no rosto do rapaz, se esfregando nele e mostrando-lhe para que objetivo estava ali. Vilas Boas disse que acabou ficando excitado, apesar de
toda a situação em que estava mergulhado. Ele disse que achava que o líquido que passaram em seu corpo deveria ser algo afrodisíaco, pois ficou numa excitação incontrolável, conforme relatou. Ele então se esqueceu de tudo e puxou a moça para perto dele, consumando a relação sexual interplanetária. Vilas Boas contou que foram 2 relações em que realizaram posições como num ato normal humano por cerca de 1 hora. Quando a mulher se afastou para sair da sala, detalhe, não houve beijo na boca apesar do rapaz ter tentado. Quando tudo terminou, 2 outras criaturas entraram e chamaram a mulher, que apontou para a barriga dela, para ele e para o céu. Então foi embora. Antônio disse que antes interpretou os sinais no sentido que ela pretendia voltar e levá-lo com ela, ficando com medo de que isso acontecesse um dia, pois não queria deixar a sua família e a sua vida na terra. Logo outro ser entrou na sala com as roupas de Vilas Boas e pôde se vestir novamente e foi encaminhado para outro recinto onde os tripulantes conversavam. O lavrador disse que nesse momento já estava bastante calmo, pois já tinha percebido que eles não fariam mal nenhum a ele. Aproveitando o tempo que tinha, Antônio passou a observar todo o lugar para guardar na memória todos os detalhes do interior da nave. Ele percebeu então uma caixinha com um aspecto de despertador e tentou pegá-la para guardá-la como prova. No entanto, foi rapidamente interceptado por um dos ETs, que o tomou da mão de Vilas Boas, empurrando-o para a parede. Depois disso, a criatura o levaram para um tipo de tour pela nave, até que chegaram à escada de saída, quando um dos alienígenas apontou para ele descer. Então Antônio desceu e a nave de luzes vermelhas brilhantes foi subindo aos poucos e disparou de repente como uma bala na direção do sul. Era cerca de 5:30 da manhã, quando o lavrador voltou para o seu trator, que ele descobriu que teve os cabos da bateria desconectados. Depois desse contato incrível com os alienígenas, foi relatado que Antônio Vilas Boas sofreu de várias condições como sonolências excessivas, lesões cutâneas, dores no corpo, náuseas, perda de apetite, dores de cabeça e ardência nos olhos, sintomas parecidos com os de envenenamento por radiação. Os mais diversos ufólogos do mundo consideram o caso Vilas Boas como uma ocorrência real, enquanto os céticos acreditam que foi algum tipo de alucinação de sono. O fato é que os detalhes são mesmo surpreendentes. Antônio morreu em 17 de janeiro de 1991, o ano que eu nasci, hein? Aos 56 anos de idade, de problemas cardíacos. Então é isso aí, galerinha. Verdade ou não, é uma história sim muito interessante e com detalhes diferentes do que esses charlatões que fica falando que já teve contato. Se é verdade ou não, aí vai de cada um. E aí, o que vocês acham? Se você gostou da história, ou acreditou ou não acreditou, mas achou interessante, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe. E até a próxima. Bye!